a gente vai falar da letra VAV, né? A letra VAV é a sexta letra. Então, a sexta letra, a gente vai falar da sexta letra e vamos compreender o que realmente a letra VAV é, porque a letra VAV, ela é uma letra muito importante, né? Sem ela não há conexão. Tem a letra VAV, se você perde a letra VAV, ela vai embora, você perdeu a conexão com o A letra Vav, ela é uma letra que une toda a Torá, né? Ela é a letra que vai fazer com que todas as outras letras se liguem uma à outra. Não tem como ter essa ligação se não for através da letra Vav. Por isso que a gente tem que analisar cada uma das letras, cada uma delas, e qual é o sentido, né? Não só literal das letras, mas também o sentido dela na sua forma mais profunda. Tá vendo? A Torá é um gancho, ela é um gancho. Então você imagine, a Torá não, o Vav, gente, o Vav é um gancho. Então você imagine que para você ter esse gancho, sem ele, esse gancho, né, na sua forma mais literal, você não pode fazer nada nesse mundo. Ele não é um prego, como muita gente tentam provar aí afora, tá? Essas pessoas, elas entendem muito do grego, mas elas não entendem do hebraico. Elas falam muito grego, mas o hebraico realmente ficou complicado para elas. O que acontece? O Vav, ele é a conexão, mas aqui também ele é um gancho. Faz de conta, eu quero pendurar um cabide na parede. Então eu tenho lá eu preguei o VAV lá, basta eu pegar, né? Pegar o meu, aqui eu tenho uma parede, boto o meu guarda-chuva pendurado aqui, tá vendo? O VAV é um gancho. Então ele não serve como prego. O prego é uma coisa e o gancho é outro. Quando as pessoas botam essa história lá naquela história grega, eles estão fazendo errado, tá vendo? Estão mudando o que é realmente a coisa. Aqui, ele também é um gancho de prender a barraca. Quem tiver com o som ligado aí, depois vai dar eco, tá bom? Se puder desligar, eu agradeço. Ah, tá. Alguém tá. Não, não tô não. Tô. Não estão vendo? Eu vou tirar e vou Eu fazer tô de novo, tá vendo. bom? Deixa eu tirei e vou fazer de novo, tá bom? Tudo bem. Tudo bem. Tá compartilhado agora? Estão vendo? E agora, estão vendo? Não, Sim, Não tá não. vendo? o gancho para a Quem que não... primeira barraca. Isso. Tá todo mundo vendo aqui, eu Agora tô apareceu. vendo. Apareceu. Menos o Leôncio. Sai da aula, Leôncio, e entra novamente com o mesmo link, tá bom? Aí você vai ver. Apareceu agora. Apareceu. Apareceu? Ah, tá bom. Vamos lá. Muito bem. Então, vamos lá. O VAV, ele é na representação física das letras, ele é um gancho, tá vendo? É aquele ganchinho que a gente vai prender a barraca, tá vendo aqui, ó? Sem ele, ó, sem ele, o que vai acontecer com a barraca? A barraca vai voar, ó. Então, toda a construção dentro da Torá vai ter que ter esse ganchinho, né? Eles botam um monte de ganchinho lá. Então, quer dizer, o próprio Abraham teve que botar esse ganchinho aqui para prender a barraca. Quer dizer, olha que interessante. Ele teve que botar o ganchinho em cada partezinha aqui da barraca, ó. E aí ele bota um aqui, bota um outro no outro canto, assim a barraca não vai voar, não é verdade? Se você não tivesse gancho, o que acontece? Você não consegue prender a sua barraca. A barraca ela vai voar. Lembrando, o VAV ele não é um prego, como dizem por aí. Não tem nem como imaginar que ele é um prego, mas ele é, né, um conector. Quando você vai fazer qualquer
ligação dentro do hebraico, então ele vai representar a letra E, né? Então, quando você às vezes tem palavras, né? Você vai ter o re, que pode ser um artigo, como vamos aprender futuramente, e tem aqui uma letra de ligação com outras palavras, ou seja, vamos fazer de conta que aqui é uma palavra, o vav entra ligando a próxima palavra. Ou seja, se não tem o vav, não tem como a próxima palavra existir. Ele é uma letra de ligação. Essa letra de ligação, ela faz com que toda a Torá funcione. Quer dizer, com isso, a gente entende, então, que a letra Vav ela é extremamente importante. E se ela sumir, o que vai acontecer? Vai acontecer que você perde a conexão, a sua barraca voa, qualquer coisa nesse sentido. Então, você é desligado dos céus. Se você perde a letra Vav, simplesmente todas as coisas vão voar para longe, vão esfumaçar e você não vai ter mais entendimento de nada na Torá, entendeu? Por isso que é importante a letra Vav dentro da Torá. Vamos desenhar a letra Vav aqui. Se ela é uma letra de ligação, ela também está no nome do Eterno, não é verdade? Ela faz parte, Yud, Re, Vav, não é isso? Yud, Re, Vav, Re. Então ela faz parte, não quer escrever. Tem hora que é assim mesmo, tem hora que tem que ter paciência. Vamos tentar mais uma vez aqui. Não quer escrever a letra Vav. Vamos tentar de novo, né? Vou botar aqui inserir, caixa de texto. E vamos lá de novo. Aí não vai, tá vendo? Não escreve nem... Agora foi. Era só para reclamar mesmo. E aí ela foi agora. Vamos lá. Muito bem. Eu tenho a letra Vav aqui. Ela é a 6ª letra do alfabeto hebraico, não é? E ela representa uma ligação, tá vendo? Se não fosse essa ligação de Zerampim, eu não teria essa letra Vav aqui. Não teria como essa ligação existir sem a letra Vav, tá vendo? É por isso que ela sempre vai ligar uma letra a outra. A gente viu que durante algumas gerações, a gente fez esse estudo no ano passado, a letra Vav ela mudou de lugar. Não sei se as pessoas lembram dessa aula que nós fizemos no ano passado, e que esse Vav ele só voltou com o rei Davi, na geração do rei Davi, na palavra Toledot, que tem o Vav. O Vav ele pode representar um V, um O e um Ui, mas isso a gente vai aprender durante a questão lá de estar estudando já o alfabeto hebraico. Agora a gente está vendo a guimatria das letras, a gente está vendo a autópsia das letras, o segredo místico das letras, né? A gente sabe também que o Vav, se está ligado a Zerampim, vale 6, né? Ela representa um gancho, ela pode ser a palavra também. Na frente de uma palavra transforma o passado em futuro ou o futuro em passado. Esse também é uma das formas do Vav existir, ou seja, ele sempre vai estar ligando uma coisa a outra. A parte do rio, usado como mikvê para imersão ritual, estava situada no alto de uma colina íngreme, nos arredores de Premislam. Quando a entrada que levava até lá ficava escorregadia, a pessoa tinha de pegar um caminho mais longo ao redor da colina, pois subir diretamente era perigoso. O Rebbe Meir, o Rebbe de Premislam, sempre tomava a rota direta, sem se preocupar com o estado da estrada, e jamais se soube que tinha escorregado. No dia em que havia neve, quando as trilhas geladas da montanha eram especialmente perigosas, Rabi Meir subiu direto para o rio, como de costume.
2 convidados estavam ali na região, filhos de um homem rico, e tinham ouvido, de certa forma, sobre a influência da Haskalah, ou o movimento do iluminismo. Estes jovens não acreditavam nas realizações sobrenaturais. E quando eles viram o Rebbe Meir subindo a trilha com passos firmes, como era usual, eles se convenceram que, sem dúvida, seria fácil subir aquela trilha e que conseguiriam chegar montanha acima. E de maneira alguma era perigoso. A fim de provar sua teoria, eles esperaram até que o Rebbe Meir tivesse começado a emergir no rio, então começaram confiantes a subir a trilha gerada. Após somente alguns passos no caminho traiçoeiro, eles escorregaram e caíram, caminho abaixo, precisando de cuidados médicos para tratar os ferimentos. Quando um dos jovens estavam totalmente curado, reuniu coragem para abordar o tzadik com uma pergunta: por que ninguém conseguiu dominar a estrada escorregadia, enquanto o Rebbe caminhou com passos firmes, sem nem sequer tropeçar? Rebbe Meir respondeu: se um homem está conectado com o alto, ele não cai abaixo. Meir está ligado ao alto, e é por isso que ele pode utilizar até uma colina escorregadia em seu passeio. Quer dizer que se a gente crê totalmente em Hashem, e assim Hashem também permite que a gente coloque e tenha fé nele total, mas total, quer dizer que nós podemos vencer qualquer barreira na nossa vida, né? Vejam, jovens com um senhor de idade que subiu uma colina, essa história é real, e mostra a metáfora dessa subida da letra Vav até os céus, que todos são capazes. Muito bem. O desenho da letra Vav é um gancho, né? Isso vem da sabedoria do alfabeto hebraico. O desenho, né, e o formato do Vav também pode representar um condutor que conecta um nível mais elevado a um nível mais baixo. E aqui está o condutor, tá vendo? Se eu tenho o Yud ligando esses dois mundos, o Rei ligando aqui, eu preciso agora chegar até aqui. Sem o Vav, eu não tenho como chegar até aqui embaixo. O que quer dizer que isso não tem nada que ver com a literalidade que a gente está falando. Apesar de ele ter uma representação física, isso não tem nada que ver com o que querem colocar. Você está vendo? Na verdade, como ele representa Zerampin, então ele vai representar dentro da gente essa conexão com essas esferas. Essas esferas que são planetas são seres criados, não são eternos, mas é através desses seres criados que o Eterno vai interagir conosco. Você nunca vai ver Moshe falando com o Eterno, ainda que ele podia subir, ele chega só até um nível. Então, ele sempre vai chegar com um nível de algo que foi criado pelo Eterno. Ao Eterno mesmo, ao Todo-Poderoso de verdade, ninguém consegue chegar. Então, a gente sempre vai interagir com um anjo, com um ser espiritual, com alguma coisa, né, que vai ser usado para ligar a nossa alma ao Eterno. No caso, o Eterno ele usa as festas, usa os planetas para que a luz desça através desses planetas, e aí sim, através desses 6 planetas representados pela letra Vav, a bênção chega até a minha vida aqui. Manter esse condutor ligado diariamente representa que os milagres vão acontecer diariamente. E que todo momento eu vou estar cercado de situações e de pensamentos bons em relação aos céus. Quer dizer, então, que dentro disso eu tenho que cuidar dessa ligação e que eu tenho que cuidar desse Vav. A gematria da letra Vav é 6, e o C representa a conexão, exemplificando pelos anjos a visão de Ezequiel, cujas 6 asas dos anjos lhe permitiam erguer-se e conectar-se com Hashem. Os 6 também representam os 6 livros da Mishnah,
Através do estudo de Torá, a pessoa se conecta com Hashem. Vocês mantiverem o estudo de Torá, vocês vão começar a se conectar com Hashem, vocês vão ver coisas incríveis acontecendo na vida de vocês. Porque Hashem é o Deus que mantém todo o mundo, toda a terra e todas as pessoas. O 6 também representa a compreensão, porque algo que está cercado em todos os seus lados, né? Então, a gente tem norte, sul, leste e oeste, as direções básicas aqui de baixo, e temos acima e abaixo. Então, o Vav também representa todas essas ligações e é completo. Similarmente, vemos que quando o povo judeu deixou a terra do Egito, Deus os cercou com a sua nuvem de glória, né? Isso está em Rashi, lá em Bar Midbar 10:34, onde ele explica que uma sétima nuvem surgiu perante eles, revelando as montanhas e matando cobras e escorpiões em seus caminhos. Isso também está lá em Likutei Shilhot, volume 18, página 253. A nuvem acima dele os protegia do sol, e a nuvem abaixo os obrigava, né, os abrigava da areia quente do deserto. As 4 nuvens ao redor, atrás e na frente, esquerda e direita, serviram como escudo protetor. Flechas e outras armas dirigidas contra eles eram transformadas em palhas. Além disso, na nuvem de glória também agiam como alfaiate e lavanderia. Toda noite o povo judeu retirava a roupa antes de dormir. Toda noite o povo judeu retirava as roupas antes de dormir. Na manhã seguinte, aquelas roupas estavam perfeitamente lavadas e passadas. Se acontecia de alguém ganhar alguns quilos, sua roupa crescia com ele. Com ele, os judeus usaram as mesmas roupas todos os dias durante a jornada inteira pelo deserto. As roupas se adaptavam ao corpo de cada um e jamais ficavam velhas e gastas. O número 6 também significa os 600.000 judeus, homens com idade entre 20 e 60 anos, que deixaram o Egito. Além disso, representa a Torá, porque a palavra de Israel é um acrônimo, significando Ish Shishim Havua Otiot Letorá. A gente já vai ver isso daqui a pouco. Ali, 600.000 letras da Torá. E se uma letra da Torá estiver faltando, quebrada ou rachada, Deus não permita, o rolo da Torá inteiro é declarado não caché, impróprio para ser lido. Similarmente, se um judeu se afasta de seu caminho, ou um cabalista se afasta do seu caminho, se está perdido ou profanado, toda a nação judaica também está carente ou profanada. Somos considerados incompletos. Encontramos outro exemplo de 6, quando o povo judeu estava no Egito e oprimido pelo trabalho estafante, o faraó engendrou muitas tramas contra o povo judeu, para que não se multiplicassem. Porém, os judeus continuaram a se propagar numa taxa inacreditável. Na verdade, a Torá nos diz que as mulheres judias tinham 6 filhos de uma só vez. O mundo foi criado em 6 dias, os 6 dias da criação. A primeira palavra da Torá é Bereshit, no princípio, que é composta de 6 letras. Além disso, a Torá declara claramente, Deus criou 6 dias. Há também 6 alefes no princípio do versículo da Torá. O primeiro vav na Torá é encontrado no início da 6ª palavra, Veet. Portanto, a criação está conectada com o número 6. Cada um dos 6 dias foi criado com um atributo emocional diferente. Além disso, a progressão desses 6 dias é consistente com a declaração do Talmud discutida no capítulo sobre o Aleph, que Deus criou o mundo, como sabemos, para existir por 6.000 anos. Se olharmos para cada dia da criação, podemos observar cada um dos 6 milênios
e seu atributo correspondente. O primeiro dia da criação foi Hesed, atributo da bondade. Esse foi o dia que Deus disse que haja luz. Essa luz era infinita, uma luz que a pessoa poderia potencialmente ter usado para ver de um lado ao outro do mundo. Por fim, porém, Deus reclamou aquela luz, pois ele reconheceu que seu potencial também poderia ser usado para o mal. Alguém poderia perguntar como poderia ver a luz no primeiro dia se o Sol e a Lua somente foram formados no quarto dia da criação. A luz mencionada aqui é a concepção de Deus sobre a luz como fonte do supremo poder, visão, potencial e bondade. Além disso, no primeiro 1000 anos, correspondente ao primeiro dia, as pessoas tinham vida muito longa. Adão, por exemplo, viveu 930 anos. O conceito de Hesed, portanto, representa a bondade de Deus, tanto ao criar a luz infinita, como em conceder vitalidade ao homem. O segundo dia da criação foi imbuído com Gevurah, contração e julgamento. Esse foi o dia em que Deus separou as águas invasivas no âmbitos superiores e inferiores. Historicamente, o segundo milênio presenciou um julgamento severo contra os habitantes do mundo. Esse período está repleto de dificuldades, começando com o dilúvio que Deus fez para destruir o mundo inteiro, exceto Noa e os habitantes da arca. Esse período também conclui o devastador episódio da Torre de Babel, uma geração inteira que se rebelou contra Deus, construindo uma torre para ascender até o trono de Deus e destruí-lo. Espera um instantinho, gente. Patrícia. Pega uma bala para mim, fazendo um favor. Espera um instantinho, tá, gente? Deixa essa bala aqui, fazendo um favor. Então, uma geração inteira se rebelou contra Deus, construindo uma torre para ascender até o trono de Deus e destruí-lo, tá? Deus, consequentemente, confundiu sua linguagem, dando ao povo uma cacofonia de 70 idiomas, para impedi-los de conversarem uns com os outros. A confusão resultante, chamada Babel ou Babel, significa confusão ou obscurecida. O terceiro dia da criação foi um dia de Tiferet, beleza e misericórdia. Neste dia, as flores e gramas foram criadas, juntamente com todas as cores do universo. O terceiro milênio viu a mão da misericórdia de Deus na redenção do povo de Israel, do Egito e a outorga da Torá. A Torá é chamada Tiferet, ou beleza. A beleza não é monocromática ou monótona, é criada mesclando-se e harmonizando várias cores ou sons. Assim, a Torá é harmoniosa, mistura de mandamentos positivos e negativos, em uma síntese dos elementos espirituais e físicos da criação. Durante esse período, recebemos também as mitzvot, mandamentos para seguirmos o caminho de Deus. No quarto dia da criação foi Netzah, vitória e resistência. Este foi o dia em que Deus criou duas luminárias no céu, o Sol e a Lua. Este foi o milênio no qual foram construídos dois templos sagrados. O primeiro templo sagrado era espiritualmente maior, e assim comparado ao Sol. O segundo templo, que é comparado à luz, irradiava uma luz menor, menos forte. Além disso, o Talmud declara que Netzah está associado com Jerusalém, a cidade do nosso destino, nossa fé e nossa suprema redenção. O quinto dia da criação foi Od. Od significa reconhecimento. Pode também denotar devastação.
Esse foi o dia no qual Deus criou os monstros do mar. E o oceano começou a enxamear com criatura. As aves também foram criadas neste dia e começaram a voar pelo céu. O quinto milênio foi uma geração de massacres, expulsões horríveis, dificuldades para o povo judeu. Está declarado no livro de Eira, que é Lamentações, o dia inteiro foi devastador. Isso está em Eira, Lamentações 1:13. Devemos, porém, equilibrar a devastação de Rode, porém com o fato de que em toda esta era o povo judeu reconheceu apaixonadamente a Deus. O quinto dia foi o milênio em que milhares de judeus, ao morrerem durante as cruzadas, clamaram Shema. Deus é nosso Deus, ele é um. O povo judeu, mesmo nas vascas da aniquilação, reconheceu o seu Criador. O sexto dia da criação foi Yesod, que significa tanto construir um alicerce quanto conectar. Esse foi o dia em que Adão, o primeiro homem, o alicerce da raça humana, foi criado. Deus primeiro formou o mundo inteiro, e então ele trouxe o homem a ele. Com isso aprendemos que é a obrigação do homem formar uma conexão ou um vínculo entre o material e o espiritual, usando cada aspecto do mundo físico a serviço de Deus. E Yesod também representa o sexto milênio, como explica a Hassidut. Adão é o protótipo de Mashiach, que é o homem perfeito. A palavra Adão é formada pelo Aleph, Gematria 1, que representa o intelecto, a primeira das 10 faculdades da pessoa. Dalet é a segunda letra de Adão e a primeira letra de Dibur, ou fala. Men significa macê, ação. Assim, Adão ou Mashiach será perfeito em pensamento, palavra e ação. Além disso, Raim escreve que as centelhas da redenção começaram primeiro a aparecer nos 500 anos do sexto milênio, no ano de 1740 do calendário gregoriano, como o Talmud declarou que todos os tempos afixados para a chegada de Mashiach já se passaram, cabe a nós intensificar os atos de bondade para introduzir a chegada do Mashiach agora. Muito bem. Vamos continuar aqui. Enquanto o desenho de Vav se parece com um gancho, a palavra Vav realmente significa gancho. Um gancho é algo que segura duas coisas juntas e também um meio de conectar o espiritual e o físico, como se vê na história acima. Se um homem está conectado ao alto, ele não cai abaixo. No nível sintático, acrescenta um vav ao início de qualquer palavra, cria o significado e. Por exemplo, vê ele significa e estas coisas. Dentro de uma frase, é um gancho que conecta uma palavra ou frase à seguinte. Além disso, o vav agregado a um verbo converte aquele verbo do passado para o tempo futuro ou do futuro para o tempo passado. Por exemplo, a palavra raiar em hebraico significa era. A palavra verraiar significa será. Simplesmente agregando o vav, o passado é transformado em futuro. Ao contrário, considere a palavra erri, que significa será, com a palavra errior, que Deus disse, que haja luz. Coloque um vav na frente de vai ri e o significado se torna houve luz no tempo passado. Com isso em mente, podemos apreciar uma lição do Rebbe, declarada em seu comentário sobre o Tânia. Na Torá, há 53 porções. Todas, exceto 10, começam com uma vav. Similarmente, o Tânia, também conhecido como Lei Escrita do Hassidismo, tem 53 capítulos em sua primeira seção. Todos os 53, com exceção de 10, começam com a letra vav. Por que 10 capítulos da Torá e do Tânia não começam com a letra vav?
talvez a resposta seja a seguinte. A Torá, frequentemente comparada à água. Assim como a água desce as montanhas, escarpada até o vale baixo, sem mudar sua essência, que dá vida, também a Torá chega ao homem em sua forma original, essencial. A Torá começou do céu, emanando de Deus. E então viajou e viaja continuamente aqui para o mundo físico, totalmente intacta. Essa mensagem é transmitida através da letra Vav, como a gente vê aí no desenho da tela, que é um gancho conectando o reino mais elevado ao inferior, o conduto que permite a Torá fluir até o homem. Historicamente, a Torá também conecta as leis e os costumes do passado ao presente, e assim o presente ao futuro. Como o Vav, que tem a capacidade de mudar uma palavra, frase ou ideia do passado ao futuro e vice-versa, a Torá está tanto dentro do tempo como além do tempo. Seus ensinamentos eternos unem a vida do início da criação com assuntos atuais da vida moderna. Alguém poderia dizer que as 10 porções da Torá e os 10 capítulos do Tânia, que não começam com o Vav, atraem atenção aos 10 mandamentos e aos 10 pronunciamentos da fala, com os quais Deus criou o mundo, como explica o Zohar. Se um judeu segue os 10 mandamentos da Torá, o mundo que foi criado com os 10 pronunciamentos continuará a existir. Se, no entanto, ele não fizer, Deus não permita, então o mundo reverterá ao caos. O mundo voltará ao caos primordial. Assim, o Vav nos ensina o efeito monumental que temos sobre o mundo, de estarmos conectados ao alto, trazendo a Torá aqui para a Terra, em nossos pensamentos, falas e ação. Quer dizer, o Vav é a letra tão especial que ela faz parte, praticamente, de todas as porções da Torá. Quer dizer, das 53 porções da Torá, né? Aí a gente entende agora no numeral 53. Então a gente tem 53 porções, né? Por que 53 porções? Porque 53 está ligado à palavra Gam. E a palavra Gam, gente, ela é muito bacana na Torá. Por quê? Porque ela representa, lembra a palavra Gan Eden? Então ela é escrita com Gimel, que é 3, um Nun final. Então eu tenho aqui, ó, a palavra Gan, que é 53, tá vendo? Quer dizer, então, que eu só vou conseguir fazer chegar ao Gan Eden, que na verdade são as 53 porções da Torá. Como eu tenho aqui o Gan, que vale 3, porque o Gimel vale 3, o Nun vale 50. Não é isso? E aí, como eu tenho aqui, olha, 53 porções, que vai dar 53, 10 não tem a letra Vav. Então, se eu tenho 10 que não tem a letra Vav, lá, quer dizer, então, que 43 porções vão ter a letra Vav, não é isso? 43 porções vão ter a letra Vav. E que esses 10 aqui significa as 10 Sefirot. Tá vendo? Olha que coisa interessante. E que aqui, se eu somo 3 mais 4, vai dar 7, que são somente através desse estudo profundo da Torá é que eu posso ativar o meu masal e a minha alma, não é? Deixa eu só lembrar aqui, existe também... Deixa eu ver se eu lembro, gente. Não está dentro dessa conotação. Então, o que acontece? Aqui eu tenho
uma explicação gemátrica de como o VAV ele funciona. Se ele sai aqui, ó, eu tenho aqui essa cortina na frente do meu VAV, era aqui. Eu tenho essa cortina na frente do meu VAV, logo, o que aconteceu aqui? Eu perdi a conexão com os céus. Eu não tenho mais como chegar. Agora, se eu coloco a letra VAV, tá vendo aqui? O que acontece aqui? Ele foi aberto. O que acontece dentro disso tudo, gente? Olha só. Nós temos várias histórias, todo mundo conhece que o cajado, né, tá rompido, das tribos, eles estão rompidos e que, tá vendo? Eles são, na verdade, o VAV que está cortado, tá vendo lá? Então, essas 3 sefirotes são cortadas dessas sefirotes inferiores. Isso quer dizer o quê? Que através do estudo muito sério da Torá, através do Zohar, eu vou fazer com que esse VAV volte a funcionar na minha vida. Eu fazendo com que esse VAV volte a funcionar na minha vida, o que vai acontecer, gente? Vamos fazer aqui, ó. Primeira letra da Torá. Bereshit, não é isso? O que é Bereshit? Bereshit é uma tenda. Está representado, o Beit aqui, ó, ele é representado por uma tenda, lembra? Ó. É como se eu estivesse mesmo no deserto, olha lá. Ele tem um VAV aqui, ó, na minha tenda, vou copiar aqui e vou levar para lá. As metáforas da Torá são super importantes, que a gente vai compreendendo. Então, eu tenho um Beit, que é a tenda, olha lá, ele está aqui desenhado, quer dizer, ele precisou agora do VAV, não é? Ele precisou do VAV para segurar a tenda. Então, eu estou montando a minha casa. Por quê? A gente não precisa de uma casa para ter um bebê, gente? Não é isso? Tem uma casa, fica um pouco difícil, não é? Então, olha lá, eu tenho Beit, a gente está estudando Bereshit, a gente viu durante a aula citando várias situações sobre o VAV. Quais foram as situações? Por a situação da descrição do próprio Bereshit, que a gente acabou de estudar, de que o VAV ele é a letra incrível que liga todas as coisas, liga o passado ao futuro, ou transforma o futuro em passado, tudo isso descrito aqui em Bereshit. Então, olha lá, ó, Bará criou 6, criou o VAV, criou os 6 planetas, até de Júpiter até Yesod, então criou esses 6 planetas. E depois, lá cita ainda que depois que Deus fez essas coisas, que ele faz tudo em cima desse VAV, porque sem esse VAV, nada foi criado, não é isso? Então, ele continua dizendo. Veja, além disso, quando nós chegamos na 6ª palavra, nós temos que letra? A letra VAV. Está vendo? Olha lá, ó. A 6ª palavra é criada exatamente pela letra VAV. Vamos levar aqui, ó, Veet Haaretz, né? E os céus e a terra. Quando você traz esse Veet aqui para dentro da nossa representação, olha lá. Então a gente tem aqui Veet. O que está falando aqui? Ó? Que o Aleph está aqui em cima. A primeira Sefirot é Aleph. E que a última é o Tav. E quem vai ligar esses dois mundos é a letra Vav. Tá vendo? Então a Torá ela não está falando mais nada do que essa espiritualidade. É por isso que a gente tem que correr para aprender letras hebraicas. Por isso que a gente tem que aprender esses conceitos, porque se você não sabia isso até agora, como é que ia ligar alguma coisa?
Como que você ia entender o conceito? Como que você, né, ia saber dessas coisas? Afinal de contas, até agora, você tinha uma noção de uma religião e etc., e que, né, é uma religião de sangue, enquanto a Torá não é uma religião de sangue. A Torá é uma religião de amor. Não é nem uma religião, perdoa por falar isso, mas ela é uma religião de entendimento, onde você está fazendo um sacrifício em ficar aqui 1 hora estudando e o Eterno nos céus está todos os tzadikim estão lá vendo você estudar agora. Não é um momento muito apropriado, mas é um momento que a gente tem, todo mundo tem que trabalhar. Então, está todo mundo estudando. Esse estudo ele vai gerar muita luz. Cada um de vocês que estão ligando o seu Da'at, estão entendendo agora, está trazendo luz. E assim a gente vai mexendo um mecanismo, né, chegando aonde? Em Gan, no jardim. Por que jardim? Porque a gente vê que Jacob chega perto do seu pai e ele fala assim, rapaz, a sua voz não a sua pele não é a de Esav, né? E tal, a sua voz é de Jacó, mas você cheira como o jardim. E o que é jardim, gente? Me respondam. Essa tá fácil. Jardim do Éden. Não, Jardim do As Éden não. 13 flores. Não. Gan-Ed é estudar todas as 353 porções da Torá profundamente. Quando você começa a estudar essas 53 Torá que vai dar Gan-Eden, você vai ficar com a sua alma com cheiro de quê? Com cheiro de Torá. Então, quando o Itzhak chegar, quem é o Itzhak? Né? Ele é representado por Gevurah. Olha como uma coisa é séria. Ele vai chegar perto de você e vai falar assim, olha, você não é o Esav, não é o escolhido da serpente, porque o Esav, a gente sabe que é o filho da serpente. Mas você vai ser abençoado porque você tem um cheiro da Torá. Quer dizer, o cheiro da Torá é um antídoto para você remover a serpente da sua vida, já que ela é intrínseca em todos os locais, mas quando você tem a Torá, você sabe a decisão que você vai tomar, você sabe que tudo está na mão de Hashem, você sabe que você não pode murmurar, você sabe que aquilo faz parte, você está entendendo? E aí o que acontece? Se eu tenho 53 porções e eu somo 5 mais 3 vai dar quanto? 8. Vamos contar. 8. 1, 2, 3, 4, 5, não é isso? 5, 6, 7, 8. Quer dizer, se eu estudo a Torá, eu chego aonde? Eu chego em Biná. Mas para isso eu preciso da letra Vav. Eu preciso entender esse conceito que a gente está entendendo hoje. E que o Vav, ele representa exatamente essa conexão. Tá bom, gente? 21h15 a gente volta, se não tiver nenhuma pergunta. Quero saber se deu para entender a aula, se deu para... Primeiramente, nesse nível de estudo da letra Vav, a gente vai ter outros. Aqui é só um início, né? Deu para entender? Sem o Vav, eu não seguro a minha barragem ali em pé, ó. Aqui, ó, sem ele, se eu não boto o Vav ali embaixo, já era, não tem como a minha cabana, ou seja, a minha Torá, o meu Bereshit ficar em pé sem o Vav, quer dizer, é impossível. Olha lá, ó. Então eu preciso da letra Vav, né? Nas minhas rezas, em tudo que eu vou fazer, inclusive no mundo, para me movimentar, para eu abaixar, para eu descer, para eu levantar, eu preciso da letra Vav. Então eu me movo através das letras Vav. E se esse sistema aqui parar de mandar lá de cima a divindade para mim aqui embaixo, eu já não tenho mais vontade e eu não faço nada. Tá bom, gente?
Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar, perguntar alguma coisa, pode perguntar. 21h15 a gente vai estar voltando com o estudo contra missionário, lendo o Terrilim 2, e vamos ver se essa história que eles falam no Novo Testamento, beijai o filho, é verdadeira. Tá bom? A gente vai discutir cada um dos pontos, vamos ver as partes gramáticas, os apontamentos, fazer a comparação entre o que os cristãos falam, e vamos chegar a um consenso todos juntos, tá bom? Moré. Sim, pode falar. Ah, Só vou pedir para falar um pouquinho mais alto. Acho que eu estou longe do microfone. Cheguei perto agora. Então, eu entendi mais ou menos. Mas assim mesmo, é assim mesmo. Você vai entender agora mais ou menos, lá na frente, você vai aprender mais. É assim mesmo. Tá Não certo. tem como pegar estudos espirituais, gente, você aprender tudo agora. Tem gente que está aqui com 3, 4, 5 anos e que não sabe ainda muita coisa, porque é ano a ano, e são estudos. Agora a gente vai aumentar a nossa carga, porque agora é todo dia. Olha só, você tem 3 horas de aula todo dia, são 15 horas semanais, 60 horas mensais. Tá vendo? Você vai poder aprender muito, muito. A gente vai falar várias vezes da letra VAV, a gente vai falar de tudo, até você compreender profundamente, tá bom? Muito bom. Você colocou o VAV, o Aleph, é isso? Está aqui. Porque o Aleph está aqui em cima, né? Certo. O Aleph está aqui em cima. Ó, tá aqui, a primeira Sefirot. O Aleph é o número 1, logo, a primeira Sefirot, ela está aqui em cima, o Aleph. O que acontece? Se o Aleph está ali, ele precisa chegar até a gente, não é isso? Se ele precisa chegar até a gente, então ele vai precisar do Beit, do Gimel, ó, primeiro 1, Aleph, 2, o Beit, aqui, ó, o Beit. A terceira Sefirá é o Gimel, e aí eu preciso dessa Sefirá aqui, ó, que vai ser representada apesar de ser a quarta Sefirá, ela é representada pelo Vav, que vai me ligar aqui. Então, o Aleph, para chegar aqui no Tav, que está abaixo da Lua, ligando a Terra e a Lua, vai ser o Vav. Sem ele, olha lá, ó, sem ele eu não chego aonde? Lá dentro do texto. O texto está falando que eu não chego dentro do Haaretz, da Terra, tá vendo? Não chega aqui no Haaretz. Por isso que o Veete aqui, ó, lega Hashamayim, ó, os céus, Hashamayim e a terra. Então é isso, tá bom? 21h15 a gente está de volta, gente. Devagarzinho a gente vai estudando, vai anotando um pouquinho que você pode entender. Depois pode me perguntar num privado. Deixa eu só descansar um pouquinho a voz. 21h15 a gente está de volta. Shalom, shalom, até já.